Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou médica psiquiatra e host aqui do podcast. E eu tô de olho em você que assiste os episódios e não tá inscrito no canal. Então se inscreva no canal para motivar a gente vir aqui numa sexta-feira de sol em Florianópolis a estar aqui gravando podcast para você. Então se inscreva no canal, curta o episódio. E hoje eu trouxe um colega que é médico psiquiatra, que é meu amigo, mineiro, maior qualidade dele, igual eu, que é o Dr. Luiz Eduardo, médico psiquiatra lá de BH. Prazer enorme estar aqui com você, Ju. Muito bom. E Edu, a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é a questão do esgotamento mental ali, físico, emocional, relacionado ao trabalho, que hoje a gente conhece ali como síndrome de burnout. Conta pra gente como que é essa síndrome aí, de onde que veio essa síndrome? Ju, a gente pode começar falando da banalização que essa palavra acabou tomando em proporções muito grandes, né? Hoje em dia as pessoas associam muito a ideia de estresse com burnout e acabam usando essa palavra para vários sentidos. Então, eu estou cansado, seja no trabalho, seja na minha rotina, seja nos meus estudos, eu vou falar que eu estou burnoutado, que eu entrei em burnout. Mas, de fato, o que é essa palavra? Burnout é um transtorno ocupacional, o que significa que a gente está falando aqui de uma exaustão crônica relacionada ao ambiente de trabalho. E ele vai ter uma série de características que vão marcar para a gente o que significa de fato essa síndrome, mas tem 3 delas que são muito importantes da gente ressaltar aqui. A primeira é a sensação de exaustão física e emocional. Então, pessoas que sofrem de burnout, elas frequentemente vão se relatar como exaustas. Mas também essa exaustão vem acompanhada do que antigamente era chamado de cinismo. Eu confesso que eu não gosto dessa palavra porque cínico parece uma coisa mais irônica, mais debochada, mas o cinismo aqui é num contexto de distanciamento emocional do trabalho. Então essa pessoa ela se vê numa desconexão. E por fim isso leva a uma perda de produtividade. Então a gente pode pensar que o burnout como uma tríade: exaustão emocional, distanciamento emocional em relação ao trabalho e perda de produtividade. E quando você fala sobre essa banalização, assim, Edu, é porque hoje qualquer cansaço ali relacionado a essa questão de produtividade, as pessoas erroneamente ali colocam esse nome de uma síndrome que é muito séria, né? Que tem sido descrita desde a década de 80 ali. Foi percebido inicialmente nos profissionais de saúde, né? Que acabam sendo ali um profissional que tem maior risco de desenvolver, mas que de fato a gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa que eu fico me perguntando assim, Edu, como que a gente consegue diferenciar assim de um cansaço que a pessoa tá ali fadigado, tá trabalhando muito, tá no começo às vezes do trabalho, ou tá numa fase onde tem que produzir mais para mostrar serviço ali pro chefe, e de um burnout. Como que o psiquiatra ali ou o médico do trabalho, ele consegue fazer esse diagnóstico assim? A primeira coisa, Ju, é que a gente não pode dissociar burnout do ambiente de trabalho. Então, para entender um pouco mais a fundo, eu preciso saber como que é o estilo de trabalho que aquela pessoa enfrenta. E existem algumas características de trabalho que são mais associadas a um risco de burnout. Por exemplo, trabalhos que têm jornadas exaustivas. Como você citou muito bem a questão de profissionais de saúde. Se a gente pensar, por exemplo, um regime de plantão, a exaustão ela é naturalizada pela própria questão do trabalho. As pessoas ficam 12, 24, 36 horas, muitas vezes tendo dificuldade de ir ao banheiro ou de fazer uma refeição, porque é naturalizado que elas estão ali para trabalhar. Então, trabalhos com jornadas muito grandes e com poucas pausas, e que muitas vezes culturalmente, socialmente isso é naturalizado, eles já colocam esse indivíduo num risco maior de estar em burnout. Claro que isso não é exclusivo do ambiente do profissional de saúde, isso vale para professores, vale para pessoas que trabalham em corporações que têm metas muito grandes e uma jornada muito extenuante, mas aqui já mostra para a gente alguns sinais. Uma segunda característica que também aponta para a gente um alarme é se aquele trabalho dá ao profissional pouca autonomia, ou seja, ele faz parte da tomada de decisão ou ele é uma engrenagem que tem que fazer metas muito grandes, muitas vezes intangíveis, sem poder trabalhar com a forma que ele considera mais correta ou mais prática para executar aquelas funções que ele precisa. Então isso também é um sinal de alarme. E existem algumas características que a gente não pode deixar de falar também, que até aqui a gente está falando de ambiente de trabalho, mas do indivíduo que também podem contribuir para o que a gente chama de burnout.
Um exemplo é o perfeccionismo. Então, pessoas que têm aquela tendência de se cobrar demais, de entregar sempre o melhor, elas muitas vezes vão entender que perfeccionismo é qualidade. Mas essa mesma qualidade ela tem uma face obscura, que é a dificuldade de entender que nem sempre a gente vai conseguir entregar o perfeito, mas sim o possível. Então, são pessoas que têm dificuldade de descansar, dificuldade de aprender com os próprios erros, porque elas se sentem sempre insuficientes. Então eu vou olhar primeiramente para qual que é o ambiente de trabalho desse indivíduo e se o ambiente por si só também já é um fator de risco. O segundo ponto, eu tenho que buscar entender se esse estresse que essa pessoa está passando, ele é pontual ou ele é crônico. Porque o burnout é um estresse crônico. Ou seja, imagina, por exemplo, que eu estou num trabalho que eu tenho uma relação emocional e de gratificação muito positiva, mas que eu estou passando num contexto ali de aumento de metas pontual. É natural que eu fique mais estressado, mais sobrecarregado, ainda que aquele trabalho seja um trabalho equilibrado. Agora imagina se eu te falo que nos últimos meses ou talvez nos últimos anos eu me sinto nessa exaustão. Aqui eu já começo ali a acender o sinal de alarme. E uma outra coisa que eu gosto muito de colocar com os pacientes quando eu estou fazendo essa avaliação. Como que era a relação com o trabalho antes das coisas se tornarem o que elas estão agora? Por exemplo, eu vejo muito entre profissionais da saúde as pessoas se questionarem se elas têm vocação para fazer o que elas fazem, mas isso vem de uma desilusão ao longo do tempo. São pessoas que são altamente empáticas, gostam do que fazem, sentem que elas trazem um resultado na vida das pessoas, mas elas começam a perder o brilho em relação à profissão, que é esse que a gente chamava antigamente, né, de cinismo, mas que é hoje considerado distanciamento emocional. A pessoa vai se sentindo cada vez mais desconectada daquilo que ela faz e do bem-estar que aquilo gera. Então, é um processo que ele vem de médio e longo prazo. Ninguém burnouta do dia para a noite. E é interessante a gente frisar essa parte, Edu, porque o burnout ele é uma consequência, então, da falta de gestão ou da má gestão do estresse de uma maneira crônica. Então, uma pessoa que tem uma meta ali de maneira aguda, porque teve um problema na empresa e que vai resolver ali de maneira em 1 semana, 2 semanas, não vai ser essa meta que vai fazer com que essa pessoa tenha um episódio ali de burnout. A questão é isso ser de maneiras sucessivas, né? Então, se a pessoa cronicamente está sendo submetida a metas muito altas e realistas, e a pessoa começa a se cobrar, começa a se comparar, ou está num ambiente de fato muito competitivo, e essa falta de gestão por conta desse estresse crônico que faz com que a pessoa tenha esse episódio, né? Exatamente. E é bom lembrar aqui, Ju, que da mesma forma que as pessoas têm dificuldade de diferenciar estresse de trauma, por exemplo, a gente tem dificuldade de diferenciar estresse de burnout. Estresse é aquela demanda que vai me gerar uma necessidade de me mobilizar. Então eu tenho um relatório para entregar, eu tenho uma atividade que eu preciso cumprir, eu tenho uma habilidade que eu preciso desenvolver para executar bem o meu ambiente de trabalho. Aquilo ali é um exemplo de estresse. Eu preciso de um nível controlado de estresse para eu ter uma boa performance. Inclusive, se a gente olhar a curva de inoculação de estresse, é uma curva de performance que ela basicamente vai mostrar o seguinte: a ausência de estresse é tão danosa quanto um estresse acima da minha capacidade de adaptação. Então, ter estresse no trabalho faz parte do trabalho. O que eu não consigo normalizar é níveis elevados e persistentes de estresse para cima da minha capacidade de adaptação. Ou seja, aquilo rompe ali a barreira de equilíbrio. Então, a pessoa ela não consegue se adaptar mais de tanto estresse que ela vem sendo submetida de maneira constante ali, de maneira contínua. Sim. E assim, Edu, quando algo é descrito de maneira muito recente, né, a década de 70 e década de 80 foi ontem, né, para a ciência, eu fico me perguntando se isso foi visto de maneira tardia, se o burnout sempre existiu e só que ninguém olhou para isso e nomeou dessa forma, ou se a nossa relação com o trabalho vem mudando com o tempo e isso está fazendo com que as pessoas adoeçam por conta do trabalho. Por que eu digo isso? Na década de 70, quando nomearam, né, o burnout, como burnout em inglês seria um queimar por inteiro, né? Esse psicólogo, ele nomeou a burnout vendo residentes, vendo enfermeiros, vendo profissionais de saúde, e ele descrevia esses profissionais, esse cansaço, essa fadiga, como se fosse uma vela acesa nas duas pontas. E essa vela que é acesa em duas pontas queima mais rapidamente e se queima por inteiro, né? Então, foi essa visão que ele teve dos profissionais. E aí eu fico me perguntando, assim, é um processo novo, de fato? A gente
tem mudado a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com o nosso trabalho tem sido mais tóxica nesse sentido, ou é um processo que sempre existiu, de séculos atrás, só que agora a gente deu um nome para isso? Eu vejo, Ju, que é uma sobreposição de fatores. A gente pode pensar que o burnout sempre existiu, mas ele está sendo conhecido agora, porque hoje a gente consegue entender que existe uma regulamentação de leis trabalhistas que é muito mais cautelosa para avaliar o bem-estar do trabalhador. Coisas que eram normalizadas como o assédio hoje não são mais, então a gente tem mais conhecimento e uma consequência muito clara do acesso à informação é que as pessoas começam a entender que nem tudo deve e pode ser naturalizado. Muita gente certamente sofreu de burnout em outros momentos, mas nem sabia o que era e se isso existia. Mas agora a gente pode falar também de um fenômeno social que a gente tem vivido que tem amplificado o burnout. O primeiro ponto que eu colocaria sem sombra de dúvidas é a quebra de fronteira de horário de descanso e horário de trabalho. E parte disso vem através da tecnologia. A partir do momento que eu tenho um celular que vai me notificar, por exemplo, com demandas ali no WhatsApp, e-mails pedindo relatórios, tarefas, ou um pedido ali do meu chefe ou do meu superior para algo que se estende da minha jornada de trabalho, esse limite ele começa a ficar cada vez mais frágil. Isso se amplifica ainda mais quando a gente pensa a questão, por exemplo, do home office. Embora o home office ele possa trazer uma série de benefícios para o trabalhador, embora isso vai dividir opiniões até baseado na perspectiva do trabalhador, a gente sabe que quando essa quebra de fronteira entre ambiente de trabalho e ambiente de descanso vai se fortalecendo, eu começo a entrar numa jornada de 24/7, ou seja, eu nunca sinto que eu estou completamente liberado dos meus momentos de pausa. E pausa não é só quantidade, é qualidade. Se eu estou, por exemplo, no meu momento fora do ambiente de trabalho, sentindo que a qualquer instante pode chegar uma mensagem, uma demanda, uma notificação, isso pode me colocar num estado de alerta constante. Algo parecido com o que uma pessoa com ansiedade generalizada vive, de ficar o tempo inteiro se desgastando mentalmente esperando o que pode acontecer. Então imagina, por exemplo, nós que somos psiquiatras, se a gente parar para pensar que não importa o que você esteja fazendo, em algum momento algum paciente pode estar precisando de você e pode estar te enviando uma mensagem. Esse estado de alerta constante, de não se permitir descansar e fazer pausas, também vai amplificar o nosso estado de demanda e de cobrança. E por fim eu colocaria um outro fator que eu acredito fortemente também tenha contribuído, que é a exposição da performance como um modelo de sucesso. Hoje a gente vê principalmente através das redes sociais a ideia de performar cada vez mais como uma dimensão de sucesso. E é um modelo de sucesso muito hedônico, é o sucesso baseado no ter. Então, quanto mais dinheiro eu ganho, quanto mais eu mostro que eu estou me tornando bem-sucedido, quanto mais eu apareço nas redes, mais eu valido o meu processo e a minha jornada de sucesso. Se eu avaliar isso de uma maneira mais superficial, eu vou me sentir insuficiente a maior parte do tempo, porque sempre tem alguém se mostrando, fazendo mais ou melhor do que eu. Então isso vai perpetuando o ciclo da autocobrança, ou seja, além de estar passando pela própria carga estressora do meu ambiente de trabalho, eu vou me cobrar mais e vou naturalizar que isso é o normal. Então isso vai gerando uma retroalimentação, carga de estresse, autocobrança e uma performance que vai ficando cada vez mais irreal. E nessa questão que você falou do home office, eu senti muito isso, Edu, na pandemia ali, que forçou. Então, num dia a gente estava atendendo no hospital, no outro dia colocaram um notebook na nossa frente e falaram, atende aí agora por telemedicina, porque os pacientes não podem ir mais no consultório. Não teve um período de adaptação. A gente foi se adaptando, mas assim, de uma forma imposta ali por aquilo que a gente estava vivendo, que foi o período pandêmico. E isso fez com que a gente não fosse ensinado a trabalhar em home office. Então, isso é bem complicado quando a gente fala de gestão de tempo, porque as pessoas precisam aprender a ter rituais, inclusive para trabalhar em casa. Então, quando a gente vai trabalhar no nosso consultório, a gente toma banho, toma o nosso café da manhã, veste a roupa apropriada, vai para o trabalho e durante a saída para o trabalho a gente já vai mentalizando o que a gente vai ter que fazer ali, a gente já vai vendo nossa agenda, a gente se organiza mentalmente para o trabalho. Quando está em casa, não tem esse momento de transição. Então, você está na cozinha, já arrumou ali a roupa que você vai vestir, muitas vezes é metade da roupa, é só a parte de cima, que a parte de baixo você fica mais livre por conta de estar de home office. E uma hora você está falando com a sua esposa na cozinha, no outro momento você já está no seu escritório atendendo um paciente. Você vê como que essa transição é quase que automática. E a gente tem menos ritual pro estou começando a trabalhar.
Ou estou finalizando o trabalho. Então, a gente fica o tempo todo em estado de alerta, porque a gente não tem esses rituais, né? De terminar ali de 6 horas da tarde, falar, não, vou encerrar os atendimentos, não vou olhar meu WhatsApp mais, vou fazer as coisas que eu quero fazer para mim, vida pessoal, atividade física. Então, isso é um problemão. E a gente tem que ensinar os pacientes a fazerem isso, né, Eduardo? Então, de ter 2 celulares ali, ou, né, um celular de trabalho, um celular pessoal, de colocar um horário fixo ali para olhar o WhatsApp, para olhar o e-mail, justamente para não ficar o dia inteiro à disposição, porque senão realmente a pessoa está trabalhando 24 horas, 7 dias na semana, então ela tá escovando o dente, tá checando mensagem, tá no domingo, tá assistindo filme com a esposa, com a família, e tá respondendo e-mail, tá pagando conta, tá abrindo aplicativo. Então, isso é um problema que a gente não foi ensinado. A gente tá agora vendo os problemas que isso tem causado, né? Essa falta de fronteira entre vida pessoal, lazer e o trabalho. E isso fica mais complicado com quem trabalha com rede social. Então, eu atendo bastante influencer, pessoal que trabalha exclusivamente com rede social. O trabalho é a própria rede social. Aí, o lazer da pessoa tá ali, o trabalho da pessoa ali, às vezes o contato com a família ali também, fica tudo num ambiente, tudo misturado, e não tem essa divisão. Agora estou trabalhando, agora estou me divertindo ali, vendo vídeo, ou agora estou vendo questões ali dos meus amigos, da minha família. Então, essas fronteiras, quando elas vão ficando pouco nítidas do que é trabalho, o que é vida pessoal, a pessoa tem muito mais chance de se sobrecarregar sem aquela percepção de que, nossa, essa semana eu trabalhei 80 horas por semana, eu trabalhei muito. Como que a gente quantifica isso? Eu não consigo quantificar, Edu. E isso é interessante, Ju, porque reforça pra gente a ideia da compartimentalização. Se a gente pensar, por exemplo, primeiro a questão do ambiente de trabalho que você citou muito bem. Eu recebo muito uma demanda no consultório de pessoas que têm dificuldades em relação a comportamentos alimentares e comportamentos de estudo, que aparentemente são áreas que não têm relação nenhuma entre si, mas que eu costumo perguntar o seguinte para o paciente: onde que você estuda, onde que você costuma comer? Pode parecer um detalhe irrisório, mas a maioria das pessoas não tem essa compartimentalização, do tipo, elas estudam no mesmo ambiente que elas comem, que é o mesmo ambiente que elas descansam, que é o mesmo ambiente que elas se entretêm, por exemplo, através ali de um tipo de lazer, como assistir um filme ou uma série. O simples fato de eu compartimentalizar o ambiente, colocar, por exemplo, que lugar de comer é na mesa da cozinha, que lugar de estudar é no escritório, talvez, que é o mesmo ambiente de trabalho, que lugar que descansar é, por exemplo, o sofá ali da sala, já vai facilitar para que a pessoa crie gatilhos mentais de qual que é a persona que ela está desenvolvendo ali. Porque se eu não faço essa compartimentalização, a sensação é de que eu estou o tempo inteiro trabalhando. Então, se eu estou, por exemplo, respondendo um paciente enquanto eu como, se eu estou estudando no mesmo ambiente que é meu ambiente de descanso, parece que eu não me desligo. Então, a gente tem essa compartimentalização de ambiente, mais física. Mas a gente precisa fazer isso também daquelas figuras que a gente assume socialmente. Por exemplo, você citou a questão de rede social. Não faz muito sentido eu ter na minha mesma rede social profissional o meu espaço de entretenimento, porque isso vai tornar muito mais difícil o controle que eu tenho do tempo que eu desempenho no trabalho e o tempo que eu estou usando de lazer. Ao mesmo tempo que isso vai me sabotar. Por exemplo, se eu estou ali na minha conta profissional do Instagram, mas ao mesmo tempo é a conta que eu vou ver os memes da internet, que eu vou me conectar com os meus amigos ou familiares, a chance de eu me perder em relação às metas de trabalho, ou o contrário, levar trabalho para os momentos de lazer é muito grande. E isso vai gerar essa sensação de estar hiperconectado. Então é fundamental que as pessoas entendam que elas minimamente precisam separar. Por exemplo, se a pessoa se queixa comigo que ela não pode estar fora do WhatsApp porque é um ambiente de trabalho, a primeira coisa que ela precisa responder é: seu WhatsApp de trabalho é o mesmo WhatsApp pessoal? Porque se não é, você precisa separar isso para ontem. Sua rede social é diferente da sua rede profissional dentro das redes sociais? Porque se não é, você tem que resolver isso para ontem. Enquanto a gente naturaliza lazer e trabalho no mesmo ambiente, a chance de se perder aumenta muito. Perfeito. E eu acho que a pessoa precisa identificar essas características. Antes de começar a gravar, a gente estava já conversando sobre esse assunto. Eu identifico em mim características de uma autocobrança excessiva, de uma alta responsabilidade excessiva. Isso tem características da minha personalidade, né? Que
foram determinantes em relação a essa autocobrança. E também uma relação com o trabalho que se iniciou de maneira precoce, né? Porque eu comecei a trabalhar ali como professora de balé na minha cidade aos 12 anos. Então, o lazer e o trabalho sempre já foi muito misturado, porque eu gostava muito de dar aula de balé, mas era trabalho. Eu não podia faltar. Lazer você pode faltar. Trabalho você não pode faltar se você não tá afim. Então, eu percebo que no meu desenvolvimento ali, desde a adolescência, isso já começou a se perder essa fronteira. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Se você presta atenção nessa parte que é importante. Se você percebe que você já é mais ansioso, que você já se cobra bastante, que você já tem essa questão, né, de se comparar com as pessoas ou de atingir a meta, você tem que tomar muito cuidado com o local que você escolhe para trabalhar. E aqui eu queria que o Edu falasse pra gente quais que são as características de uma empresa, por exemplo, que tem mais casos de burnout. O que geralmente essa empresa tem de característica que faz com que as pessoas adoeçam mais? É uma empresa que tem muita meta? É uma empresa que tem um chefe que é muito arrogante ou que tem muito assédio? Né? A gente vê casos de burnout relacionado a assédio no trabalho, porque a pessoa que já identificou, nossa, Eduardo, eu sou assim, ansiosa, igual você falou, esse temperamento. E agora eu quero escolher a empresa. Qual a cultura da empresa que leva mais as pessoas a terem esse episódio de burnout? Tem várias formas de a gente avaliar isso, Ju. Primeiro, vamos pensar nessa palavra metas que você usou. Uma empresa é um modelo de negócio, ela foi feita para lucrar e não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa entender que metas precisam ser compatíveis com a capacidade do trabalhador de executar aquela tarefa. Isso pode ter uma não compatibilidade porque ele não tem uma capacitação, e nesse caso a empresa precisa oferecer instruções claras e todo o aparato técnico para essa pessoa se ver capaz de executar aquela tarefa, mas para além disso essa tarefa tem que ser proporcional à capacidade daquele indivíduo. Muitas empresas elas vão colocar metas cada vez mais intangíveis e isso, num curto prazo, pode até aumentar a performance, que é aquele famoso gás que eu dou para conseguir finalizar um determinado projeto. O problema é que se essa exaustão vem de um resultado de metas consistentemente exageradas, vai chegar um momento que essa pessoa não vai dar conta de seguir. Então, o primeiro caráter aqui de trabalho que eu me preocuparia é as metas que a empresa coloca, elas são compatíveis com o que a pessoa é capaz de fazer? Segundo ponto que é importante, a performance ela tem que ser acompanhada de pausas, de desconexão. Então, não há um problema que uma empresa aumente ali transitoriamente a demanda que ela precisa que seja executada, desde que existam momentos de descanso entre uma meta e outra. Muitas vezes a gente não vê isso. O profissional ele acabou de sair de uma meta que ele bateu, ele já está sendo mergulhado em uma outra meta ainda maior. Ou seja, a gente confunde a palavra produtivo com ocupado. E são características extremamente distantes. Perfeito. Eu posso executar meu trabalho com maestria em poucas horas e entregar para você. Se o que importa no final das contas é um resultado, não me interessa se eu fiz isso em 10 minutos ou se eu fiz isso em 1 hora. Mas a ideia da ocupação como um sinal de produtividade, ela é muito ilusória, que é aquela questão de uma cultura de que descansa enquanto os outros dormem, ou que você tem que sempre estar fazendo mais e mais. Isso vai cobrar um preço muito grande, que é o nosso estado de exaustão, que vai, consequentemente, diminuir a produtividade. Mas existem outras características aqui também. A gente tem que falar muito da autonomia do trabalho. Ou melhor, a autonomia do trabalhador. Empresas que fomentam o trabalhador a se sentir parte do time, ou seja, as ideias deles são ouvidas, as formas de trabalhar aquilo de uma maneira diferente, mas que alcance um resultado igual ou melhor, também são levadas em conta, fazem com que essa pessoa se sinta parte de um todo, enquanto que trabalhos que não estimulam a autonomia do trabalhador colocam ele num distanciamento emocional em relação ao que ele é capaz de executar. Isso também automaticamente diminui a motivação. Outros pontos extremamente importantes aqui, que é o ambiente entre os colegas de trabalho. A gente sabe que muitos trabalhos eles crescem às custas do colega dedo duro, do puxa-saco, daquele que vai crescer às costas do outro, que não vai reconhecer o trabalho do outro como mérito dele. Quantas vezes a gente ouve relatos de profissionais, por exemplo, que fizeram um trabalho, mas que o seu superior pegou esse reconhecimento para ele, ao invés de estimular e fazer um reforço positivo do que a equipe está dando conta. Tudo isso vai construir um ambiente extremamente estressante. Claro que existem outras características aqui. Você citou uma muito importante também, que é essa autocobrança, que ela também vai ser retroalimentada por esse ambiente tóxico, mas são fatores que a gente não pode negligenciar.
E, Edu, a gente começou o episódio falando dos sintomas ali, diagnósticos que estão descritos na CID, já do burnout em si. Mas o que a pessoa ela pode começar a reparar antes de ter essa exaustão completa, antes até mesmo de perder a produtividade? O que começa a acontecer com essa pessoa? Quais são os sintomas pré-burnout ali que essa pessoa pode estar apresentando? Eu costumo olhar com muita atenção, Ju, para as pessoas ao redor de quem é esse trabalhador, as pessoas que convivem com ele. Porque a gente tem um processo meio que inconsciente de deslocar as nossas emoções para quem a gente convive de maneira mais próxima e mais natural. Aquelas pessoas que a gente se sente à vontade para ser quem a gente é. Então essas pessoas, infelizmente, elas viram um para-raio das alterações de humor de quem está começando a entrar no burnout. Vamos falar isso numa linguagem mais prática. A pessoa começa a se ver mais irritada, impaciente, ranzinza, negativa ou pessimista. Ela começa a ficar mais rabugenta muitas vezes. Mas por quê? Porque ela está entrando num processo de estresse que ainda não se instalou completamente. Essa pessoa pode começar a desenvolver uma ansiedade antecipatória, ou seja, da mesma forma que aos finais de semana ela consegue relaxar, vai chegando ali o domingo à tarde, domingo à noite, ela já começa a sofrer uma ansiedade, um pessimismo diante da possibilidade de voltar para o ambiente de trabalho. Ela pode começar a ter alterações de sono, então ela deita levando problemas do trabalho para casa e não consegue relaxar. Ela sente que ela está num estado de alerta constante, ou seja, parece que ela não consegue se desligar de fato dos problemas. E ela pode começar a se questionar em relação ao propósito dela no ambiente de trabalho. Ou seja, será que eu continuo gostando daquilo que eu faço? Será que esse trabalho ele me gera algum tipo de sentido? Alguma recompensa para além das finanças, para além do retorno que eu tenho, por exemplo, de garantir o sustento da minha família? Então essa pessoa ela começa a ter pequenas oscilações de humor, mas também ela começa a ter alterações até do ponto de vista neurovegetativo, em relação a sono, em relação ao apetite, em relação a libido muitas vezes, em relação aos interesses pessoais. E olha como que isso é perigoso, Ju. Todas essas características que eu citei, elas são inespecíficas, porque eu posso encontrar isso numa pessoa que está desenvolvendo um quadro depressivo, numa pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, em casos extremos em alguém com transtorno do pânico. Então aqui eu também tenho que me policiar para identificar se os gatilhos eles vêm necessariamente do ambiente de trabalho, ou seja, se existe um nexo causal, ou se isso também está se sobrepondo a alguma outra questão que a pessoa esteja enfrentando. Gente, isso aqui, esse parênteses que o Edu fez aqui é importantíssimo. O diagnóstico de burnout é hiper complexo, não é super complexo. Ele precisa ser feito por um psiquiatra, por um psicólogo que tem expertise no assunto médico do trabalho, porque vários sintomas aqui, vocês vão perceber que são sintomas que são características ali, que são compartilhadas com outros transtornos psiquiátricos. E como a Edu começou aqui o episódio falando, o burnout é uma síndrome, uma condição relacionada ao ambiente de trabalho. É uma condição relacionada à atividade laboral. Não é um transtorno psiquiátrico. Tanto é que o burnout nem está no DSM, no nosso manual de transtorno psiquiátrico. Então, isso precisa ser avaliado com muito cuidado. E uma das questões que a gente avalia, que a pessoa que desenvolve, né, e tem essa condição do burnout, quais são as consequências ali na saúde mental dessa pessoa? É justamente o desenvolvimento de transtornos. Né? E quais transtornos que você vê no seu consultório, assim, Edu, que é quase que a história natural do burnout. A pessoa tem burnout, ela começa a ficar mais ansiosa, ela pode desenvolver depressão. O que o burnout faz com a saúde mental ali dessa pessoa? Se a gente pensar estruturalmente falando, Ju, o burnout ele lembra muito uma síndrome depressiva. Porque existem muitos sintomas ali de desconexão em relação ao propósito, perda de produtividade, sintomas físicos como fadiga e baixa de energia, alterações de sono, apetite, interesse e prazer nas atividades. Então, se a gente tiver um olhar mais superficial, isso vai lembrar muito uma síndrome depressiva. Mas é claro que essa não é uma regra, existem várias outras manifestações. Então, sintomas ansiosos, desde um estado de alerta aumentado, como a gente vê muitas vezes, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, até ataques de pânico em situações mais extremas podem ocorrer. Mas eu diria que principalmente os sintomas depressivos e ansiosos, eles são muito presentes nesse indivíduo que está passando por esse adoecimento por conta do ambiente de trabalho.
Mas aqui o que vai mudar? Que quando a gente fala que é muito parecido, por que a gente tem que diferenciar? Porque o burnout ele só é manejado quando a gente reestrutura o ambiente de trabalho. Enquanto que uma síndrome depressiva ou ansiosa pura, ela vai envolver necessariamente o uso de uma medicação e ou uma terapia. Aqui no burnout é claro que a gente pode usar recursos medicamentosos, eventualmente a psicoterapia, para ajudar esse indivíduo a entender como lidar com tudo que ele está enfrentando. Mas aqui, se eu não olhar diretamente para o ambiente de trabalho e como esse ambiente está adoecendo esse indivíduo, eu estou deixando de lado o principal manejo que eu posso fazer para melhorar esses sintomas. E uma das tarefas da terapia é justamente descobrir a relação que essa pessoa que tem com o trabalho, se o problema é o trabalho atual ou se a pessoa já tem essa relação com o trabalho de levar até a exaustão em outros trabalhos que essa pessoa já teve, para a gente entender esse ritmo. Que uma coisa que me irrita, assim, são as pessoas falarem o tempo todo, você precisa ter uma vida equilibrada, você precisa ter uma vida equilibrada. E tem alguns momentos da vida, assim, Edu, que é muito difícil ter esse tal desse equilíbrio. Né? Eu tô com várias amigas que tiveram bebê no último ano e a maternidade ali, o puerpério, é o exemplo clássico da falta de equilíbrio. Essa mulher não vai se alimentar como ela se alimentava antes, ela não tem tempo para fazer atividade física ou tá tão esgotada que não consegue fazer atividade física. Não dorme bem, né, por conta da questão do bebê. Então, assim, um puerpério é o exemplo clássico da falta de equilíbrio. E, às vezes, um início de algum tipo de trabalho, também essa pessoa não consegue ter tanto equilíbrio assim, né? Então, o que a gente pode falar para as pessoas que estão nesse quadro de esgotamento sem ser esse conselho vazio de que a pessoa deve ter uma vida mais equilibrada? Antes de mais nada, Ju, eu acredito fortemente que equilíbrio não existe. O equilíbrio, ele é dinâmico. A gente vive sucessões de desequilíbrio. Ou seja, em todo momento da vida eu estou precisando abdicar de algumas coisas em prol de outras. A questão é qual que é o custo de oportunidade de assumir essa decisão. Por exemplo, imagina que eu coloque para você que a saúde sempre fica em segundo plano. Ora por conta de cuidado do filho, ora por conta do trabalho, ora por conta de uma mudança de ambiente e, cronicamente, a saúde está em segundo plano. É claro que eu estou falando aqui de um exemplo extremamente perigoso, porque a minha saúde está sempre colocada em segundo ou terceiro lugar. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o que está sendo prioridade nesse contexto que eu estou vivendo. Por exemplo, se a gente pensar a rede social, ela é uma excelente máquina de perpetuar esse inconformismo. Eu sempre vou olhar para alguém que aparentemente é bem-sucedido e faz algo melhor do que eu em alguma área. Só que eu descontextualizo isso para a minha vida. Por exemplo, se eu sou uma mulher numa fase de período ali de puerpério, inevitavelmente eu não vou conseguir me dedicar ao trabalho como essa mulher dedicaria num momento em que ela ainda não teve o primeiro filho. E tá tudo bem. Se isso foi uma decisão bem pensada, tá tudo bem ela entender que ela tá dando uma pausa na carreira ou que algumas das decisões profissionais vão ter que ficar para um segundo momento. Isso é completamente diferente de dizer que essa pessoa ela precisa estar equilibrando todos os pratos ao mesmo tempo. Então, o que eu costumo avaliar com muito cuidado quando a gente está falando sobre uma vida desequilibrada? O seu propósito está conectado com as suas ações? Então, por exemplo, se eu estou numa vida que nesse momento o trabalho é minha prioridade, isso não significa que eu vou entrar em burnout nem que eu vou adoecer. Significa que talvez outros projetos de vida vão ficar engavetados aqui. Um exemplo clássico disso, Edu, fazendo um parênteses, é o processo da residência médica no médico. É um processo, residência médica é o processo de especialização do médico, onde a pessoa ela fica ali, o médico fica 3 anos quase morando, né? Por isso que chama residência mesmo, você fica quase morando no hospital. Então, o médico residente, em detrimento do trabalho e do estudo, ele deixa outros projetos de lado. E não necessariamente ruim, porque tem um tempo para acabar. Exatamente, exatamente. Agora, qual que é o perigo que a gente corre nesse processo? É ficar adiando momentos e pausas que a gente precisa de bem-estar, transferindo para o futuro o condicionamento da nossa felicidade. Vou dar um exemplo disso que é falado o tempo inteiro. Não reclama que depois piora. Ou seja, eu estou num estado de exaustão e eu ouço das pessoas que isso não tem perspectiva de melhorar. Existe um desequilíbrio saudável em colocar algumas atividades como inegociáveis. Por exemplo, falando aqui de saúde, as pessoas deixam muito a saúde de lado, Ju, com aquela ideia de que cuidar da saúde é perda de tempo. Quando sobrar tempo, eu vou fazer. Mas eu falo muito que cuidar da saúde é como se eu fosse um agricultor que vai adubar um pé de laranja porque eu preciso da laranja para o meu sustento. Então eu não estou adubando porque eu sou bonzinho.
Eu não estou adubando porque eu sou ambientalista. Eu estou adubando porque senão eu não vou colher fruto daquele pé. Então adubar é parte do processo. Cuidar da saúde é muito parecido. Eu quero performar bem no trabalho. Hoje, por exemplo, trabalho para mim é uma das minhas primeiras prioridades. Para isso, fazer academia e dormir bem é um investimento para eu performar bem no trabalho. Eu não faço isso porque eu tenho uma vida equilibrada. Muito pelo contrário, tem várias áreas da minha vida que eu gostaria que tivessem hoje num ambiente ideal, tão ativas quanto eu imaginava que seria. Mas, infelizmente, eu precisei abrir mão de algumas dessas atividades e projetos por um bem maior, desde que eu não negligencie o autocuidado nesse processo. Espero que chegue um momento em que o trabalho ele vá tomando uma dimensão menor da minha vida e que eu possa me dedicar a outras atividades. Mas essa decisão que eu tomei hoje, ela foi uma decisão consciente, ela foi bem pensada e eu avaliei quais eram os riscos que eu estava disposto a correr. Mas aqui eu quero acrescentar um outro ponto, Ju, que muitas vezes atrela o trabalho com o adoecimento mental. Nós não somos o nosso trabalho. A gente tem uma mania de se rotular pelo que a gente faz e não pelo que a gente é. E independente da importância que o seu trabalho ocupa, ele nunca vai te preencher por inteiro. Então, por exemplo, quando eu pergunto para os pacientes assim na primeira consulta, me conta um pouco quem você é, ou me fala um pouco de você. É impressionante, porque as pessoas começam assim... Eu sou advogado. Exatamente. Meu nome é Carlos, eu sou advogado. Aí depois a pessoa fala, eu nasci em tal lugar, eu tenho tantos filhos. A gente tem essa identidade baseada no trabalho. Trabalho é apenas uma das áreas que a gente performa. E é curioso, até na maneira como a gente conhece as pessoas, né? A primeira pergunta, geralmente, que a gente faz para a pessoa depois de saber o nome é o que a pessoa faz, né? Parece que a gente quer colocar a pessoa em alguma caixa ali em que ela combina e a gente fala, você é médico? Então deve trabalhar muito, né? E não deve se cobrar muito. Então, parece que a gente precisa dessa identificação da profissão para colocar a pessoa em alguma caixa específica ali. E quando você falou sobre esse desequilíbrio, assim... Edu, eu fico bem preocupada quando o paciente começa a centralizar essa questão do trabalho e todo o resto gira em torno do trabalho no seguinte sentido. Eu durmo bem, mas não é por questão da saúde, não é porque o sono é uma prioridade. É porque é para performar melhor. Eu como bem, eu como saudável, não é para eu nutrir meu corpo, é porque se eu comer certo, eu vou performar melhor no trabalho. Eu tenho relação sexual com a minha esposa 3 vezes na semana, porque eu vi que isso faz com que aumente tal neurotransmissor para eu performar melhor no trabalho. Aí no domingo eu passeio, saio, como fora, assisto uma série, tenho um tempo de qualidade com meus filhos, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter menos culpa, não sei o que, do trabalho. Então, mesmo que a pessoa cuide de outras áreas da vida, parece que tudo gira em torno da questão de produzir mais. E não de uma questão do prazer, da pessoa querer ter a questão do esporte, porque ela gosta do esporte, porque ela tem prazer no esporte, porque é um hobby para ela. Então, me preocupa muito essa questão da gente colocar o trabalho como único centro da vida e até que a gente cuide do resto, parece que a gente está cuidando por conta do trabalho, não cuidando porque a gente quer se cuidar de fato. Eu percebo isso, Ju, numa cultura de performance que ela vai ficando tão tóxica que hoje o momento de hobby ou de passatempo, ele deixa de ser um aproveitamento por si só e passa a ser uma cultura da performance. Vamos pensar, por exemplo, aqui o triatlon. É claro que é uma modalidade fantástica. A gente está falando de pessoas que vão se desafiar em relação aos limites, em relação ao que elas são capazes de fazer. Mas quantas pessoas estão começando a entrar nesse tipo de modalidade de cuidado numa ideia de competição? Eu estou fazendo para eu me destacar, eu estou fazendo para eu conseguir provar que eu dou conta. Quando, na verdade, essa pessoa muitas vezes ela não consegue sentir que nada da vida preenche por si só, que é a essência de um hobby. Eu falo muito para os pacientes que hobby é aquilo que você faz que não te dá nenhum retorno, nem social, nem financeiro, que outras pessoas podem ver como uma simples perda de tempo, mas que o próprio ato de permanecer naquilo me gera um bem-estar. Um dos meus hobbies, por exemplo, é cuidar de planta. Cuidar de planta só dá trabalho. Eu vou ter que fazer sujeira, eu vou ter que comprar adubo, eu vou ter que podar a planta quando ela está morrendo. Lidar com a frustração, aguardar o tempo daquela planta florescer, porque ela não floresce simplesmente porque eu quero, e ainda assim pode dar tudo errado. Ela não pode, ou melhor, ela pode não seguir aquilo que eu idealizei para ela. Isso é um exemplo de hobby. Eu consigo sentir prazer pelo simples ato de estar fazendo isso. Se a gente se perguntar qual que é o último hobby que a gente fez, você vai perceber que está tudo muito performático. É aquela ideia. Eu leio, mas eu leio livros de negócio. Eu faço esporte, mas eu faço esportes de alta competição.
E volto a dizer, não tem problema nenhum se esse for o seu caso. A questão aqui é uma pergunta mais reflexiva. Você está deixando espaço para fazer alguma coisa pelo simples prazer de fazer ou tudo está atrelado a uma cultura de performance? Porque isso vai reforçando essa ideia do trabalho, daquilo que eu entrego e não daquilo que eu sou. E isso tá tão normalizado, assim, Edu, que você usou uma boa palavra, que é a palavra reflexão, que se a gente não para refletir, a gente segue a boiada, né? O meu professor de beach tênis fez uma provocação um dia, me falando para eu fazer mais tempo de aula, porque eu jogava tênis, então o beach tênis acaba se tornando ainda mais fácil, no sentido assim, olha, se você fizer mais aula por semana, em um ano eu te coloco na Liga A ali, né? Que seria a maior liga ali para poder jogar. E eu falei assim, eu não quero liga nenhuma, eu não quero competir, eu não quero troféu, eu quero fazer minha aulinha aqui uma vez por semana, divertir, errar, rir e ir embora. Eu não quero nem competir. E se for para brincar, para jogar, que seja no cunho da diversão. Eu não quero ninguém me xingando porque eu errei 3 saques seguidos. Então, se a gente não tomar cuidado e fazer essa reflexão, o mundo vai, né, as pessoas, o ambiente, vai nos levando nessa questão de agora você tem que competir, ou você já correu uma maratona, agora você tem que fazer um Ironman. E a gente não tem que nada, né? O que a gente tem que é ver se faz sentido pra gente parar, refletir, ver se é aquilo que a gente quer mesmo. Porque o hobby, a gente vai ficando melhor nos nossos hobbies, é natural. Se uma pessoa ela toca violão diariamente, é natural que ela vá adquirindo habilidades para tocar violão cada vez melhor. Mas é diferente de um musicista, de alguém que vive da música, que necessariamente precisa estudar muito e precisa performar porque ele ganha dinheiro com aquilo. O hobby não é a profissão necessariamente, o hobby é o hobby. Então tem esse dever de fazer a gente divertir e da gente distrair. E eu acho que a gente tem perdido muito, e talvez seja um desses motivos que a gente tem visto o aumento de casos de burnout, assim, uma culpa dos dias de descanso, né? Parece que descansar pode ser só no domingo, né? A gente fica com culpa de descansar um outro dia, ou parece que a semana tem que ter rendido muito para a gente poder descansar, ou é um descanso de péssima qualidade ali, onde a gente fica procrastinando atividades importantes, e fica ali na TV 12 horas só maratonando sério, ou fica ali rolando no Instagram o dia inteiro no domingo. De onde que vem essa culpa de descansar, assim? Por que a gente se sente culpado por estar descansando? Isso a gente pode pensar de 2 formas, Ju. Primeiro falando da ideia do que é descanso. Eu consigo entender descanso como desconexão. Eu não posso pensar descanso como um momento em que eu estou anestesiado das minhas preocupações ou das minhas obrigações, porque isso é uma forma de evitação. Por exemplo, quantas pessoas hoje conseguem ir ao banheiro sem levar o celular? Ou conseguem sentar na sacada de casa e olhar os carros passarem? Quase ninguém dá conta de fazer isso porque a gente se tornou extremamente intolerante ao tédio. Mas são esses momentos de contemplação, de desconexão, que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, sobre o que é importante pra gente. Mas hoje a gente aprendeu que ser produtivo é ser ocupado. E aí até o momento de lazer ele tem que ser performático, ainda que aquilo não me traga nenhum retorno. Por exemplo, se eu te falar que eu passei um domingo acordando tranquilo, fui regar minhas plantas, quando eu me senti bem eu fiz meu café, peguei um livro, isso não é um domingo bonito, não é uma história legal para eu te contar. Mas se por outro lado eu te falar que eu acordei, li 2 livros, fui na academia, cheguei em casa, coloquei tudo em ordem, você vai olhar para mim e provavelmente vai admirar. Você teve um domingo ótimo. Por quê? Porque teve uma cultura de performance. E até nos momentos em que eu não estou performando, eu quero ocupar a minha cabeça para não tolerar o ócio. Que é aquela ideia que você citou, por exemplo, do Instagram. Eu vou só descansar um pouquinho aqui e vou ficar rolando o meu feed no celular e vendo notícias, vendo memes ou qualquer coisa do tipo. Por que isso não é descanso? Primeiro ponto, porque a gente negligencia o papel do acúmulo de informações irrelevantes no nosso cérebro. Tem uma palavra que ficou bem conhecida no ano passado, que é o brain rot, ou apodrecimento cerebral. Se a gente parar para pensar a essência dela, o que isso significa? A gente está se intoxicando com informação desnecessária, porque a gente não se permite ficar desocupado. Então, até o meu momento de lazer, ele tem que ser adquirindo algum tipo de informação, por mais irrelevante que ela seja. Eu posso ter a sensação de que eu estou descansando, mas isso faz com que eu termine o dia ainda mais exausto, porque eu fiquei sabendo a roupa que a influencer tal comprou,
o término de casamento do meu vizinho que eu nem acompanho a vida dele, qual que é a dica de viagem para um lugar que eu nunca fui e nem tenho interesse de ir. Então, ou seja, até no meu momento de descanso, eu estou absorvendo informação que não me permite me desconectar. Muito pelo contrário, a gente vive hoje um ambiente hiperconectado. Descansar, na essência da palavra, eu me permitir me desconectar daquilo que é a minha obrigação. Então eu me desconecto, por exemplo, fazendo uma leitura de algo que faça sentido para mim, independente se eu vou conseguir terminar aquele livro ou não. Eu consigo me desconectar quando eu tomo um café da manhã com qualidade, olhando nos olhos do meu filho, da minha esposa ou de um amigo e genuinamente ouvindo o que ele tem para me dizer. E a gente desaprendeu a fazer isso. Quantas vezes a gente realmente se desconecta para fazer o que a gente precisa? E nessa... Se a gente não para pensar que a gente está vivendo assim, né? A gente vai... Quando você vai num restaurante, a gente começa a reparar as mesas assim. Eu reparo muito, eu não fico analisando. O pessoal acha que o psiquiatra fica analisando todo mundo o tempo todo. A gente não faz isso, gente. Porque a gente já faz isso no trabalho, então a gente não faz isso na rua. Mas eu fico vendo o comportamento das pessoas e me incomodo quando eu vou num restaurante e vejo vários casais jovens, às vezes com filho pequeno, e todo mundo em um celular ali. Então, um momento que seria de família, imerso ali, provavelmente vendo coisas que poderiam ser vistas em outro momento, ou vendo coisas inúteis mesmo, né? Como o término de um relacionamento de duas pessoas famosas que você nem gosta, mas que aparece ali no seu feed. E aí eu percebo que esse esgotamento, por conta do tanto que a gente está conectado, do tanto que a gente quer ser produtivo, leva as pessoas a procurarem atalhos, né? Facilidades, quando elas não encontram essa produtividade. E o que a gente vê no nosso consultório, Edu? Pessoa, né, que não tem um diagnóstico ali de TDAH, por exemplo, tomando psicoestimulantes, né? Então, tomando Venvance, Ritalina, Concerta, medicações assim, para render mais, para ficar mais tempo acordado, para bater a meta do mês. Então, essa é uma das minhas grandes preocupações, assim, como psiquiatra, né? De como que as pessoas estão ali se medicando, né? De maneira completamente errônea, para dar conta de trabalhar mais. Em vez de focar assim, eu tenho que descansar melhor. Eu preciso conseguir ter esse tempo de descanso, trabalhar menos para eu conseguir trabalhar melhor. Não, eu vou tomar uma medicação para ver se eu rendo mais. Como que você tem visto isso aí no seu consultório? Eu percebo que o principal problema disso, Ju, é que a gente desaprendeu a olhar os sinais que o próprio corpo vai entregando. Imagina, por exemplo, que eu estou andando descalço por aqui, piso num prego e meu pé começa a doer muito. Eu levanto o pé, olho que ele está machucado e aí eu descubro, por conta da dor que eu senti desse prego, que ele foi perfurado e que eu vou precisar tomar talvez um antibiótico ou talvez até dar ponto ali naquele lugar que eu machuquei. Essa dor ela foi um sinalizador fundamental. Se eu tivesse pisado no prego e não sentido, talvez meu pé estava infectado e lá na frente ele pudesse até ser amputado. Os sinais de exaustão que a gente passa, eles são analogicamente essa percepção de dor quando eu piso no prego, ou seja, eles me indicam que algo não vai bem. E aí o que as pessoas fazem? Elas tratam essa ferida como se fosse uma dipirona para deixar de olhar para o machucado que o prego causou. Ou seja, se eu estou exausto, o problema é a minha exaustão e não o que levou a ela. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a exaustão é um convite para a reflexão. Esse ritmo que eu estou levando, ele está sendo sustentável? Eu me vejo fazendo isso por muito tempo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a minha produtividade, aumentando os tempos que eu tenho de descanso e de desconexão? Porque se isso é possível, a partir de agora eu estou olhando para o problema de uma maneira mais clara. Se eu não faço isso e ignoro essa exaustão e começo, pelo contrário, a normalizá-la, por exemplo, eu preciso de um medicamento para dar conta de cada vez mais. Isso não vai ser sustentável. E é aqui que mora uma das principais armadilhas de quem usa medicamento sem indicação. A medicação ela pode te dar uma falsa sensação de melhora transitória, por uma série de motivos. A gente não pode negligenciar o efeito placebo. Então, se eu uso, por exemplo, um medicamento que melhora a concentração em pacientes com TDAH, ainda que eu não tenha, o simples fato de tomar, em parte, a melhora que eu vou sentir ela vem desse efeito placebo. Mas, para além disso, a ideia de que eu estou fazendo algo para melhorar, ela aumenta a minha motivação de curto prazo. Já que eu estou fazendo algo de diferente, isso vai me permitir melhorar. E talvez exista uma melhora, mas é transitória para um estresse que é crônico. Ou seja, será que daqui a algumas semanas isso que você está notando de melhora de performance se sustenta?
as pessoas vão perceber que não. Não é à toa que quem procura a gente, muitas vezes, após ter se automedicado, são as pessoas que estão tomando 10, 20, 30 comprimidos de Zolpidem, ou que estão 3 vezes acima da dose máxima do Venvance, ou de qualquer outra medicação. Por quê? Porque elas acreditaram na capacidade que o medicamento traria de resolver um problema complexo, mas viram que essa não era a solução nem mais viável e nem mais sustentável do problema. Acho que parte de ignorar esse sinal, né, de ignorar essa dor e só tomar dipirona em vez de tomar um antibiótico para curar aquela ferida e, de fato, resolver o problema, né? Eu acho que é a ideia que as pessoas têm do que é sucesso. E assim, o sucesso é uma definição um pouco pessoal, assim, né? Talvez se eu perguntar o que é sucesso para você e eu der a minha definição, né, e da gente perguntar para outras pessoas ali, cada um vai ter uma ideia de sucesso. Mas parece que a gente está perseguindo algo que é sempre muito impossível para a realidade que a gente está. E a gente faz pouco exercício de olhar para 3 anos atrás, de olhar para 5 anos atrás, e das vezes a gente perceber que a gente está vivendo um momento que a gente sempre sonhou. Só que como a gente já dobrou a meta, triplicou a meta e já colocou outras coisas na frente, a gente sempre fica nessa questão daquilo que falta. Então, assim, não, eu vou tomar a medicação aqui para eu aguentar, porque mais 2 anos eu consigo tal coisa. Eu consigo uma promoção, ou eu compro minha casa, ou até eu casar, ou até ter o filho, até... A gente vai se enganando nesse processo, né, Edu? E a gente é bom de fazer isso, né? Com as distorções cognitivas, a gente vai se enganando, a gente vai contando ali histórias pra gente e se convencendo de que em algum momento a gente vai decidir parar, em algum momento a gente vai decidir... cuidar da própria saúde, assim. Então, como que você vê essa questão do sucesso, assim? O que é sucesso para você? A primeira coisa é a gente não dissociar sucesso de valor. Antes de responder o que é sucesso, eu preciso saber o que é importante para mim, o que está conectado com o que eu verdadeiramente acredito. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que se considera de extremo sucesso por ter conseguido criar um filho transmitindo para ele os valores que eu acredito. Enquanto que uma pessoa que é extremamente bem-sucedida profissionalmente, ela pode não se ver como alguém de sucesso porque ela espera e almeja mais do que ela já alcançou até ali. Tem um autor muito interessante que ele escreve um livro, ele chama Ravi Navikant. O livro dele é sobre felicidade, sucesso, performance, e ele vai passar ali por vários assuntos que se sobrepõem, desde a economia até a psicologia, mas ele coloca uma frase que me chama muito a atenção, Ju, que a felicidade ela é diretamente proporcional, ou melhor, ela é inversamente proporcional ao meu desejo. Ou seja, quanto menos eu desejo, mais eu me contento. Quanto mais eu me contento, mais grato eu sou pelo que eu tenho. O convite aqui dessa frase não é pensar que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, mas entender se aquilo que eu chamo de desejo realmente é o que eu estou buscando. Por exemplo, se eu te falar que o meu desejo é ser admirado pelas pessoas, eu estou desejando algo extremamente perigoso, porque eu não sei o que faz você me admirar. E talvez numa busca incessante de buscar cada vez mais patrimônio, cada vez mais crescimento, eu estou buscando o que eu espero que faça você atingir a admiração que eu tanto desejo. Ou seja, eu estou falando aqui de um elemento que é quase que intangível, ele é etéreo. Se por outro lado, eu te falo que, para mim, fica muito claro que sucesso é, dentro dos meus valores, gerar uma transformação na vida das pessoas que eu cuido, lembrando que eu posso ter mais de um valor ao mesmo tempo, eu vou ter sucesso tendo 1 ou 1.000 pacientes, ganhando 10 mil reais ou ganhando 100 mil reais. Mas eu vou ter clareza sobre como que os meus valores e as minhas ações estão me aproximando daquilo que eu acredito. O problema é que as pessoas, antes de mais nada, elas não sabem com clareza o que são os seus valores. Elas confundem o desejar com o querer. Muitas coisas que eu quero não são necessariamente as coisas que eu desejo e corro atrás. E muitas vezes a gente busca metas para agradar pessoas que não gostam da gente, fazendo coisas que a gente não precisa. Então, essa ideia de sucesso está muito baseada em entender o que é importante para mim e se as minhas ações elas estão me aproximando ou me distanciando disso. E essa clarificação de valores, né? Talvez não é todo mundo que assiste o nosso podcast, que é da área da saúde mental, é algo que a gente faz em processos de psicoterapia. De ver o que é mais valioso para você. Talvez tenha pessoas que assistam a gente, que aquilo que é mais valioso são os aspectos religiosos, espirituais. Outras pessoas são os aspectos da família, né? Da questão de constituição de família. Outras pessoas são questões
de trabalho, de fato desse sucesso ligado a finanças. Então, a gente precisa entender quais são os nossos valores, até para a gente entender se a vida que a gente está levando conversa, né, com aquilo que a gente de fato mais valoriza. Porque uma das coisas que leva à frustração, que leva a essa questão de tristeza, de angústia, é da gente estar vivendo uma vida que não vai de encontro aos nossos valores. O Edu, eu sei que você dá palestra, assim como eu, e parece que veio algumas normas aí novas, né, relacionadas a empresas ali, das empresas terem que se adaptar por conta dessas questões de saúde mental. Na sua percepção, você acha que isso vai acontecer no Brasil? De fato, vai ter mudanças ali a partir de normas? Ou você acha que vai ser apenas empresa ali, RH, contratando a gente para fazer um monte de palestra com cunho psicoeducativo, informativo ali, motivacional, para as pessoas se cuidarem, e não vai ter uma transformação real na saúde mental das pessoas? Como que você vê a instituição aí de normas, né, de leis, e qual a expectativa que você tem que, de fato, isso mude algo nesse cenário de adoecimento, de burnout nas empresas? Eu confesso, Ju, que eu sou uma pessoa otimista nesse cenário, porque eu acredito que o aumento da cobrança e de criação de leis é o primeiro passo para a gente conseguir institucionalizar os direitos. Enquanto o direito ele se torna apenas um objetivo, ele ainda fica muito solto. Agora, a partir do momento que eu tenho leis que resguardam, que amparam minimamente aquela mudança, eu já tenho uma formalização para que algo seja cobrado. Mas a partir disso, a gente precisa entender alguns modelos que não funcionam muito bem. Por exemplo, quando a gente fala do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção e de cuidado da saúde mental, muitas vezes entra em voga falar sobre saúde mental no trabalho nesse contexto. E uma das coisas que eu bato muito na tecla enquanto psiquiatra é que falar de saúde mental dentro ou fora do trabalho, ela precisa acontecer todos os meses do ano. E às vezes esse modelo de campanha que vai concentrar ali em um mês para falar sobre determinado assunto, ele fica muito bonito, ele fica muito instagramável, mas não é o que vai resolver o problema dentro da própria empresa. Então o que precisa ser cobrado, tanto pelos trabalhadores, mas como sociedade como um todo? A gente precisa ter um RH nas empresas que seja atuante. A gente precisa ter uma pessoa que possa ser reportada em caso de assédio ou de alguma dificuldade no ambiente de trabalho, que seja idônea, que não vá compartilhar aquelas informações. Hoje, quantos trabalhadores deixam de falar sobre as suas angústias por medo de uma retaliação ou de aquilo se espalhar dentro da empresa e se voltar contra o próprio trabalhador? A gente precisa olhar para dados sobre produtividade e saúde mental. Quando a empresa entende que cuidar da saúde do trabalhador é investimento, é esse adubo para que o pé floresça e dê frutos, isso mostra para a empresa que ela não precisa fazer isso porque ela é boazinha. Ninguém está cobrando aqui caridade de empresa. A gente está cobrando um olhar atento para dados. Não existe um trabalhador que performa bem no longo prazo se ele não tem uma visão de crescimento, se ele não tem um descanso institucionalizado, se ele não é estimulado a se sentir parte do todo. Então, a partir do momento que as empresas entenderem que as leis que estão surgindo, elas não são para diminuir a produtividade, muito pelo contrário, é para formar trabalhadores que se sintam mais realizados diante daquilo que elas fazem, mais próximo a gente vai estar desse processo. E eu quero até dar um outro exemplo aqui, Ju, que muita gente esquece quando a gente fala sobre modelo de trabalho. Para quem está acompanhando a gente aqui agora, nós estávamos discutindo antes do episódio entrar no ar sobre o tanto que a gente trabalha muito e como que a gente lida com isso emocionalmente. Mas nós dois estamos num cenário diferente quando a gente pensa em trabalho, que nós somos autônomos. Isso significa que o nosso resultado ele vai ser proporcional ao nosso esforço. E pode parecer um detalhe simples, mas isso muda tudo, porque quando eu sinto que o meu empenho ele gera um retorno, isso é muito satisfatório e retroalimenta um desejo de se aperfeiçoar. Mas muitas vezes, quando a gente fala de modelo de trabalho, eu estou falando de pessoas que se sentem exploradas porque não importa o quanto elas entregam de resultado, o reconhecimento não é proporcional àquilo. Então, talvez a gente está discutindo aqui sobre o quanto que as pessoas se desempenham, o quanto que elas dão conta, mas a gente esquece de falar se elas estão recebendo o retorno proporcional ao que elas entregam. Em um ambiente de trabalho que não fomenta um crescimento e desenvolvimento proporcional ao que a pessoa entrega, vai frustrar muito rapidamente esse trabalhador, porque ele vai entender que aquilo que ele desempenha não é proporcional ao retorno que ele recebe, e a gente é altamente movido por resultados.
não tem um plano de carreira ali que motive, um bônus, né? Se a pessoa atinge tal desempenho ali, ou um número X de vendas que retornem lucro para a empresa tem um lucro maior, logo esse funcionário vai ter um acréscimo ali no salário, né? É uma mentalidade de crescimento, né, Ju? Sim. Se a gente parar para pensar assim, eu consigo crescer junto com a empresa, não precisa ser um time em que eu luto contra a empresa. É uma questão de quanto mais a empresa cresce por minha causa, mais eu também cresço e mais isso aumenta a minha satisfação de desempenhar aquele trabalho. E assim, Edu, o que a gente pode estar ajudando, né, os líderes que vão assistir esse episódio, líder da empresa ali, sejam o CEO de fato, ou sejam pessoas que são ali gestores da empresa, que lideram equipes, a olhar para a saúde mental de uma maneira diferente, visto que a gente percebe muito que tem pessoas que nem acreditam que burnout exista. No sentido de, isso é mimimi, é a geração Z, não existia isso na minha época, estão inventando moda, estão inventando nome, para trabalhar aqui não pode ser frouxo, não pode ser... Então, eu acho que a gente precisa também não só falar com a pessoa que está em sofrimento, mas nas pessoas que têm, de fato, poder de mudança relacionado a esse ambiente de trabalho, né? O que você pode ajudar a pessoa a olhar de maneira diferente para quem está olhando o episódio e falar assim, não, esse burnout nem existe. Curiosamente, Ju, quando a gente começou citando as características que aumentam o risco de burnout, a gente falou de uma das características que é a falta de autonomia, ou seja, o trabalhador não ter voz na empresa. A gente consegue trabalhar isso enquanto gestor dentro de um trabalho, fazendo o que a gente chama de escuta ativa, ou seja, esse gestor está ouvindo as queixas e as demandas do trabalhador. Lembrando que escuta ativa não é sair concordando com tudo, mas é genuinamente ouvir a perspectiva do outro sobre aquele ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu me preocuparia enquanto gestor é quais são as queixas que os meus funcionários trazem para esse ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a gente quer pensar em respostas mirabolantes, mas a gente deixa de ouvir quem está imerso naquele problema. Então, talvez a própria pessoa vai dar muito mais instruções do que pode ser pensado, do que pode ser analisado. Coisas básicas, por exemplo, descansos periódicos programados. Dentro do meu ambiente de trabalho, a cada 60, 90, 120 minutos, existe alguma micropausa? Área verde dentro do ambiente de trabalho. Existe algum lugar em que a pessoa realmente pode parar para tomar um café sem o colega, sem o chefe pedir um favor enquanto a pessoa está comendo ou ela vai ao banheiro? Essa pessoa, ela tem momentos em que ela é reconhecida pelo que ela faz. Então, quando ela entrega as metas ou supera essas metas, ela tem algum tipo de retorno que mostre para ela que quanto mais ela se dedica, mais resultado ela tem e mais ela cresce junto com a empresa. Todas essas são formas da gente conseguir fomentar com que esse trabalhador ele se sinta produtivo. E a gente precisa lembrar aqui, trabalhar bem não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É perfeitamente possível que uma empresa tenha funcionários que entreguem um resultado muito melhor do que eles estão entregando, trabalhando inclusive uma quantidade menor de horas. A questão é um trabalho em que a pessoa se sente estimulada, realizada, ela se sente descansada entre uma meta e outra, ou é um lugar que cobra, mas não entrega uma mentalidade de crescimento, não valoriza o descanso, não escuta os seus funcionários e a longo prazo isso vai gerando ali uma ciclagem de troca, né? Uma rotatividade muito grande de funcionários. E talvez aqui seja um ponto também para a gente colocar. Como que está a rotatividade de funcionários dentro da empresa? Essas pessoas elas têm desejo de se manter e de crescer? Porque se eu olhar para um ambiente em que as pessoas não conseguem parar por poucos meses que sejam, ainda que existam outras possíveis explicações, eu me perguntaria enquanto gestor, será que esse trabalho não está adoecendo essa pessoa a ponto dela não conseguir passar por esse período probatório e tentar crescer aqui dentro? E assim, existe alguma fórmula, assim, algum plano que a pessoa pode ter, assim, no sentido de quero melhorar meu ambiente de trabalho, eu faço meu próprio ambiente de trabalho, porque eu sou autônomo, eu trabalho com poucas pessoas, eu tenho uma empresa familiar. Como que a pessoa ela pode melhorar o próprio ambiente de trabalho? Você deu alguns exemplos aqui, que eu vejo muito essa questão de quem trabalha todo mundo junto, é o café falando de trabalho, é o almoço que vira uma reunião, essa falta de pausa em relação aos assuntos do trabalho. Então, a pessoa, mesmo nas pausas, ela continua trabalhando, só que ela não está na frente do notebook, não está na frente de uma planilha, mas cognitivamente ela continua trabalhando, ela continua pensando em soluções, né? Então, acho que a gente poderia
queria tentar pensar aqui, Edu, né, e passar para o pessoal que está nos assistindo, a como que a gente pode construir esse ambiente mais saudável, esse ambiente mais gostoso, que a gente se torne mais produtivo, que a gente consiga ter dias de descanso sem culpa. Como que a gente pode melhorar essa relação com o nosso trabalho? Primeiro, compartimentalizando, Ju. Por exemplo, a questão, se a gente pensar do próprio ambiente de trabalho, limites mais consistentes. Vamos falar aqui, por exemplo, de WhatsApp. Existe um horário limite em que eu respondo e que eu acesso, por exemplo, o WhatsApp ou minha caixa de e-mail? Dentro do meu ambiente de trabalho, como você citou a questão dos momentos de descanso, isso pode ser previamente combinado entre gestor e funcionários. No intervalo de pausa, a gente não vai conversar sobre demandas. E é claro que isso vai exigir um bom senso e um treinamento tanto do trabalhador quanto do gestor para poder se policiar em relação a isso. Porque a gente faz muito no piloto automático. Então, eu estou ali tomando café com meu colega e estou perguntando como que foi o trabalho, como que foi o relatório ou o período de entrega. Então, isso pode ser previamente combinado. O momento de intervalo é um momento que a gente não conversa sobre demandas e a gente, de fato, está desconectado. A gente precisa criar programas de incentivo, ou seja, quando uma pessoa ela consegue performar bem, o que vai gerar para ela um senso de valorização para que ela continue naquele caminho? Ao mesmo tempo, a gente tem que criar espaços de acolhimento. Quando eu vejo que alguém não está bem, como que essa pessoa recebe um nível mínimo de assistência? Porque a gente está muito voltado aqui para falar de performance, mas e quando as coisas não caminham bem? Então, a gente também precisa ter esse espaço em que exista uma avaliação ativa, seja do RH ou de outros membros ali do time da empresa. Muitas vezes a gente tem que olhar para aquele colega de trabalho que está mais calado, que está menos produtivo, que está menos otimista em relação ao que ele faz, porque talvez ele esteja adoecido e ninguém está prestando atenção nisso. São algumas correções que a gente já consegue fazer. E de tempos em tempos avaliar se as minhas metas são factíveis. Porque uma coisa é o que eu desejo crescer, uma planilha de o que eu projeto. Outra coisa é o meu time ele dá conta de fazer aquilo que eu estou propondo. E se não dá conta, o que eu posso fazer? Ou aumento o time, ou eu diminuo meta, ou eu dou instruções mais claras, ou eu treino a equipe para que ela se capacite tecnicamente para dar conta daquilo. Mas sempre avaliando uma linha tênue, que é performance com o que é possível de ser executado. Senão eu vou começando a colocar metas cada vez mais irreais. E uma coisa que você citou aqui, né, que é de como que a pessoa que ela já está adoecida, né, que a gente está falando de coisas para prevenir ali um burnout, mas quando a pessoa já está adoecida, muitas vezes ela vai ser encaminhada ali dentro do RH para o psicólogo ali da própria empresa, né, quando a empresa tem essa estrutura. E essa pessoa, muitas vezes, ela se sente coagida, né, por motivos internos, por motivos externos, e quando ela busca um atendimento ali fora da empresa, o que essas pessoas nos pedem, né, quando for me afastar, não põe o CID. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho TDAH. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar. Eu tô com medo de você colocar ali que eu estou com quadro de burnout ou que eu estou com quadro de ansiedade e de eu ser demitido depois desse afastamento. Então, além de tudo, além da pessoa estar adoecida mentalmente, essa pessoa ainda tem o medo da falta financeira, de se eu ficar sem esse trabalho, como que eu vou pagar minhas contas. Ela tem medo de sofrer algum tipo de retaliação. De retaliação dentro da empresa, seja do chefe direto, seja do RH, ou dela ser vista como uma pessoa louca dentro do ambiente de trabalho, porque muitas vezes palavras pejorativas, como o fulano é maluco, o fulano é louco, fulano surtou, são palavras que são faladas no meio corporativo para diminuir a pessoa que já está em sofrimento. Coisas que a gente não vê com outros tipos de doença. Ninguém fala mal do colega porque teve uma descompensação do diabetes e está no pronto-socorro com cetoacidose diabética. Ninguém fala mal do colega que teve uma inflamação do apêndice e está internado por conta de uma apendicectomia. Mas fala mal do colega que não está conseguindo sair de casa porque está tendo ataque de pânico. E que está tendo sintomas que são incapacitantes para o trabalho. Então, muitas vezes, até o laudo do psiquiatra, o paciente ele fica com medo. Né? Ele fala assim, Edu, escreve isso, mas
eu tô com medo, lê o laudo, fala assim, será que dá para tirar essa parte, né? Os pacientes, eles sentem medo do próprio ambiente de trabalho, porque tem medo de como que ele vai ser visto a partir daquele laudo, a partir daquele atestado. E aí, os pacientes que têm essa questão de hiperresponsabilidade, né, de hipercompensação ali relacionada ao trabalho, são os pacientes que geralmente esperam muito para pedir ajuda e quando pede ajuda, fala assim, Eduardo, mas eu vou tentar mais uma semana, eu não quero que o senhor me afaste. Então, vai na consulta, a sua conduta é afastamento do trabalho e essa pessoa ela não aceita afastamento. Fala, não, eu vou tentar trabalhar, eu vou tentar dar conta. Ainda tem essa questão de ver esse adoecimento mental como se fosse uma fraqueza, como se fosse uma falta de força de vontade ali para conseguir superar. Como se fosse algo que dependesse só da vontade da pessoa. Então, isso é muito triste ver isso, né, Eduardo? E é interessante, Ju, quando você fala, porque você está resumindo o que a gente chama de psicofobia, né? Que é esse conjunto de preconceitos e estigmas que a gente carrega com a saúde mental. Eu entendo completamente a perspectiva de uma pessoa que está fragilizada e mentalmente adoecida de não querer colocar o CID pelo medo da retaliação. Mas olha que interessante, muitas vezes esse medo vem do próprio preconceito que a pessoa também carrega sobre saúde mental. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando a gente está falando sobre isso. Se fosse um colega seu de trabalho, honestamente, se essa pessoa estivesse trazendo o mesmo desafio que você está passando hoje, você lidaria com isso como? E o que eu recebo de resposta muitas vezes? Hoje que eu estou passando por esse sofrimento, eu vejo com empatia. Mas se fosse há 1 ano atrás, eu ia dizer que essa pessoa ela está com o corpo mole, ela não está dando conta, ela está sendo ingrata pelo que ela faz. Ou seja, a psicofobia começa dentro de nós. Quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa deprimida que consegue ir numa festa e fala que ela não pode ter depressão, que ela está ali num ambiente social. Ou quando a gente olha para alguém que é financeiramente bem-sucedido e diz que essa pessoa não pode ter ansiedade porque a vida dela está totalmente dentro do que alguém almejaria. E ninguém escolhe adoecer mentalmente, porque diferente de um ajustamento, que é uma dificuldade que eu passo por uma situação difícil, depressão, ansiedade, toque, TDAH, bipolaridade, não é um mero capricho do tipo, se a minha vida está estável, eu não tenho, se minha vida está desordenada, eu tenho. Ninguém escolhe adoecer mentalmente. O que a gente escolhe é se eu vou tentar me tratar e cuidar desse adoecimento. Mas ninguém escolheu ficar na posição de adoecimento ou descobrir um adoecimento. Então a gente precisa ter uma empatia maior, inclusive quando a gente julga os nossos colegas de trabalho pelos mesmos motivos que talvez vão fazer a gente ter que dar uma pausa. Agora, um segundo ponto que é importante, e aí eu vejo que é um trabalho cultural para ser feito na sociedade como um todo, então muito além do trabalhador e do empregador, é entender o que é esse estigma que a gente carrega com adoecimento mental. As pessoas acreditam que pelo fato de o sofrimento mental ter mudanças comportamentais, que isso é um jeito de ser, é um jeito da pessoa manifestar. Mas, infelizmente, a saúde mental, ela se manifesta por comportamentos, mas isso não acontece porque a pessoa escolheu manter aquele comportamento. Aquilo acontece porque a manifestação sintomática do sofrimento mental, ela é emocional, ela é comportamental. Então a gente precisa separar essa ideia de controle que a pessoa tem sobre os próprios sintomas, que ela não tem. Então, da mesma forma que um hipertenso não consegue controlar a pressão com a força do pensamento, ela vai precisar de um tratamento para aquilo, uma pessoa deprimida, uma pessoa que está sofrendo com um transtorno de ansiedade, ela não escolhe ficar calma. Ela não vai escolher pensar positivo e aqueles sintomas vão desaparecer. Ela simplesmente está adoecida, ela precisa de uma pausa, ela precisa de um tratamento. E colocar todo mundo na mesma régua, né? Então, se você coloca ali que uma pessoa ansiosa precisa mudar o mindset dela, precisa aprender a pensar de forma mais positiva, é complicado porque a pessoa ela passa a se culpar ainda mais por sentir algo que ela não tem controle. Então, em vez de você ajudar, você tem um efeito inverso ali, né? Você aumenta a culpa que a pessoa tem de ter aquele sintoma. E a gente falou várias vezes durante esse episódio, assim, Edu, sobre ambiente de trabalho, ambiente. E a gente tem que cuidar muito desse ambiente e perceber as pessoas que têm influência, né, sobre nós, tanto no trabalho quanto em casa, porque o ambiente faz com que a gente normalize comportamentos que não são saudáveis no ambiente de trabalho. Semana passada eu atendi um paciente, Edu, que ele atendeu a ligação ali do Google Meet ali da consulta e
eu já vi que ele estava no hospital. Eu falei, nossa, mas você tá no hospital, você tá internado, o que aconteceu? Oi, Ju, tô aqui internado, tive uma inflamação do apêndice, fiz a cirurgia hoje, mas tô tranquilo, já fiz 2 reuniões, não sei o quê, depois de você, 4 horas já tenho outra reunião. Não, mas como assim, né? Não era nem pra você estar sentado, pra começar, né? Porque, não, eu tô um pouco enjoada agora, porque acabaram de... Tô com soro com tramal, mas tá dando pra conversar. Eu falei, não, vamos remarcar a sua consulta, né? No momento... Não, é que semana que vem eu vou viajar, eu vou pra fora, o fuso já complica, que não sei o quê. Vamos fazer agora mesmo. E assim, mais com aquela questão de ficar livre da consulta, porque é um paciente que já trata comigo faz uns anos. E completamente, para ele era completamente normal aquela situação dele estar num pós-operatório e dele estar trabalhando. E aí eu fiquei pensando, lógico que nele, porque ele é meu paciente e eu tenho o dever de cuidar dele, mas eu fiquei pensando agora, né, me veio isso na cabeça, como que é para as pessoas que trabalham com ele. Porque ele ali tem um cargo de liderança. Imagina para o engenheiro que trabalha com ele. Poxa, meu chefe acabou de operar, o cara tá com soro no braço, não deve nem estar sentindo as pernas direito ainda, porque a anestesia não passou completamente. O cara tá com o notebook no colo e tá fazendo reunião. Então, dá esse senso pro outro que o outro ele tem que estar performando muito parecido ou igual. Então, no momento que ele estiver doente, ele tem que continuar trabalhando. Imagina uma pessoa que tem um quadro de gripe ali. Ele falou, meu chefe estava recém-operado e trabalhou, eu não vou deixar de trabalhar porque eu estou gripado. Então, isso às vezes vai aumentando ali a régua, mas num sentido muito ruim, porque todo mundo vai ficando doente e a gente vai normalizando isso, vai fazendo piada com isso, né? O Edu não dá para acompanhar, ele é workaholic. Né? A gente começa a inventar palavras ali, normalizar, como se isso fosse algo bom. Porque até o próprio termo workaholic, né? Workaholic é uma pessoa que tem um vício ali em relação ao trabalho. Então, não deveria ser um adjetivo, né, uma palavra ali que a gente quase dá para uma pessoa de forma positiva. Né? Quando a gente fala que uma pessoa tem um problema ali, não, fulano é workaholic, a gente está falando que aquela pessoa tem um problema na relação de trabalho, que ela não consegue trabalhar de uma forma ali e de equilibrar todas as áreas da vida, que ela tem um vício ali em relação ao trabalho. Então, como que você vê o papel do ambiente nesse adoecimento? Visto que a gente tende a imitar pessoas que a gente admira, a gente tende a subir o nosso padrão quando a gente está perto de pessoas que performam muito. Qual que é o papel do ambiente nesse cenário de adoecimento relacionado ao trabalho, no cenário do burnout? A gente faz uma modelagem comportamental baseado nas figuras que a gente tem de referência, Ju. Dá pra gente pensar essa situação de 2 maneiras. Primeiro, falando sobre a pessoa que é workaholic, como que ela pode mudar, né, ou pelo menos avaliar isso com uma crítica maior. Eu costumo trabalhar muito a psicoeducação nessas pessoas, colocando elas para pensar na posição contrária. Então, por exemplo, numa situação como a que você viveu com o seu paciente, talvez eu perguntaria algo como: se eu tivesse operado de apendicite hoje e fosse te atender e te contasse isso agora, como que você se sentiria em relação a mim? Por incrível que pareça, essas pessoas elas tendem a ser mais benevolentes com o outro do que elas são com elas mesmas. Então, geralmente, as pessoas vão dar respostas do tipo: não, eu ia te falar para desmarcar, para a gente fazer depois e tudo mais. E isso é uma provocação que eu faço intencionalmente. Então, por que você se trata de forma muito mais rigorosa do que você está me tratando? Porque é o que eu estou tentando fazer com você e você fala que super respeitaria o meu momento pós-operatório. Isso dá um choque de realidade. A gente não percebe que a gente trata os outros de uma maneira diferente de como a gente se trata. Da mesma forma com punições. É muito difícil você tratar alguém tão mal quanto você se trata quando você erra. Então a gente precisa parar para entender que existe uma distorção na forma como a gente enxerga nós mesmos e o mundo. Agora, pensando do outro lado, a pessoa que está passando por esse modelo, o que eu falo para o trabalhador que está se espelhando numa pessoa como essa? Primeiro, não descontextualize aquele objetivo. Por exemplo, eu estou tratando uma pessoa CLT como CNPJ, o objetivo dessa pessoa é o mesmo meu, porque muitas vezes eu estou olhando para um empreendedor que ele vai ter um regime de trabalho muito diferente do que uma pessoa que tem uma jornada de trabalho para ser cumprida. Então, existem perfis de trabalho diferentes também. Isso principalmente quando a gente olha, Ju, para esses gurus de produtividade na internet. É aquela pessoa que acorda 5 da manhã e dorme meia-noite,
capinou 3 lotes, já fez ali uma ONG, já mudou a cidade dela, já recebeu a placa de cidadão honorário e ainda é meio-dia. Será que essa pessoa, ela de fato está mostrando uma realidade factível e comparável com a minha? Será que ela não recebe um suporte que eu não recebo e, graças a isso, ela consegue executar outras tarefas? Será que ela vende algo por trás daquela produtividade para me fazer acreditar que aquilo é a realidade da vida dela? Porque a gente sabe também que muito daquilo que a gente chama de produtividade, na verdade, é o que as pessoas tentam transparecer como um modelo de sucesso. Não necessariamente é o que a pessoa vive. Mas eu também faço uma crítica com esse trabalhador. Então, dando esse mesmo exemplo do chefe que você citou, eu pergunto para o trabalhador, essa forma como ele lida com o trabalho, você acha que é uma forma equilibrada? Você acha que é algo que você gostaria de lidar da mesma forma? Existe alguma consequência que você não está vendo sobre isso? E a maioria das pessoas começa a perceber que o buraco é mais embaixo, do tipo, realmente fulano tem muito sucesso, mas essa pessoa talvez não esteja tendo tempo para dedicar à família dela. Eu vejo também que é excessivo, ela está doente, está trabalhando, então isso vai colocando um insight na cabeça dessa pessoa. Será que aquilo que eu estou almejando como modelo é um modelo realista? É um modelo que de fato eu quero aprender com ele? Porque assim, é que às vezes a pessoa ela quer o bônus que o outro tem, mas não quer o ônus, né? Assim, a pergunta que define é: eu estou disposto a pagar o preço que o fulano paga? Perfeita colocação, porque a gente é mestre em criticar os resultados sem pensar no processo. É aquela ideia assim, médico ganha muito, juiz ganha muito, fulano tem uma vida boa. Vida boa mediante o quê? Eu estou olhando para as dores e negligências que essa pessoa sofreu, as abdicações que ela passou para chegar até ali? Porque se eu estou disposto a pagar esse preço, agora eu posso pensar em quantificar se aquilo ali é proporcional ao que ela entrega. Senão, eu estou fazendo um mero devaneio com um resultado fora de contexto. Quando alguém fala para mim, por exemplo, assim, médico ganha bem, eu entendo que, financeiramente, comparado à média da população, médico recebe um salário mais alto, às custas de trabalhar muito mais horas. É o que ninguém está vendo, é o burnout que vem por trás, é a sobrecarga que vem por trás. Se uma pessoa olha para isso e ela está disposta a pagar esse mesmo preço, tá tudo bem. Só que a gente não faz isso, a gente se compara em termos de resultado e não de sacrifício. Então fulano tem a vida mais fácil que a minha, fulano tem um retorno maior que o meu. Mas e o risco que essa pessoa se submete para chegar ali? Eu também estou avaliando? Se eu não estou avaliando, eu estou tendo uma métrica completamente distorcida. Perfeito. E assim, Edu, caminhando para o fim do nosso episódio, eu acho que tem alguns conceitos que a gente frisou aqui e já muitas vezes, né, da questão desse adoecimento, dessa questão da exaustão, dessa questão do trabalho. E quando a gente perde o conceito básico daquilo que define o transtorno como tal, a condição como tal, a gente começa a usar as palavras de forma que elas vão perdendo ali o significado original. Por exemplo, tem um termo que tem sido usado muito, que é burnout materno. E aí entra o questionamento. Sem dúvida nenhuma, a maternidade gera uma exaustão. E isso é diferente em classes sociais diferentes, que depende muito da rede de apoio que essa pessoa tem, de como que é a vivência da maternidade. Essa mulher só trabalha e só cuida do filho, ou ela cuida do filho e trabalha. Essa mulher tem alguém para ajudar na casa, ou ela, além de cuidar do filho, ela faz as tarefas de casa e tem que dar conta de toda a dinâmica familiar. E me veio, né, pensando assim, mas essa mulher que ela não trabalha fora, então ela é do lar, ou seja, ela não tem um trabalho, esse trabalho que a gente conhece como uma questão remunerada. A gente pode chamar de burnout materno, ou a gente tem que falar que é uma mulher num quadro de esgotamento devido à maternidade? Eu tendo a pensar essa situação, Ju, como uma espécie de burnout enquanto fenômeno, porque quando a gente pensa a palavra ocupacional é o que eu estou desempenhando. E a mãe ela está desempenhando uma tarefa de cuidado integral daquela criança. O problema é que hoje a gente patologiza os fenômenos sem entender o contexto. Se eu tiver diante, por exemplo, vamos imaginar aqui comigo, uma mãe que tem um filho com necessidades especiais. Talvez ele tenha uma doença intestinal grave, ela tem que trocar fralda muito mais vezes que o normal, ela tem que acordar à noite muito mais vezes do que é esperado para uma idade daquela criança, ela tem que dar um suporte medicamentoso, ela é a figura também de mãe, mas é a figura de enfermeira, é a figura de cuidadora, é a figura de dar todo o suporte que ela precisa. Se aquilo ali gera uma carga mental maior do que seria esperado para um contexto da normalidade,
talvez de fato eu esteja diante de uma sobrecarga ocupacional. Isso me autoriza a dizer que toda mulher passa por um burnout materno? De forma alguma, porque é esperado que durante a maternidade, por mais que isso seja extremamente desgastante, que a mulher ela tenha uma necessidade de cuidar muito mais do filho, ainda que essa tarefa ela precise ser dividida com as outras figuras de cuidado. Então, o que eu tentaria avaliar mais importante do que a palavra é o contexto. Eu estou lidando com, de fato, metas desproporcionais à capacidade da pessoa de enfrentamento ou não? Porque eu não diria que toda mãe entra em burnout, mas eu diria que numa situação em que a minha capacidade de resolver e desempenhar aquele papel supera o que eu dou conta de fazer e supera o que é esperado para a média das pessoas, talvez eu esteja sim diante de uma exaustão ocupacional, por mais que isso não seja considerado um trabalho do ponto de vista formal do que a gente vê. Agora, em termos gerais, pensando isso para a população como um todo, eu tomaria cuidado com a palavra, porque a gente começa a relativizar demais. Se eu não avalio o contexto, eu começo a achar que tudo é burnout. Por exemplo, eu tive uma semana difícil porque eu tive um problema familiar e isso também impactou no meu trabalho. Ah, então eu estou burnoutado. Não, eu não estou burnoutado. Isso é agudo, isso tem um fator externo ao trabalho que também justifica esse estresse que eu estou passando, então eu não posso sair também tomando tudo como um burnout. Uhum. E é importante a gente frisar aqui que tem algumas características que a gente faz o diagnóstico diferencial entre burnout e depressão, que depende muito dessa análise minuciosa do contexto, porque muitas vezes o que a gente vai fazer com o paciente que está, né, em exaustão por conta do trabalho é afastar ele do trabalho e perceber como ele fica afastado do trabalho. Então, né, adianta as férias ou realmente dá um período de afastamento, de atestado. E se for algo, de fato, um quadro depressivo, um quadro ansioso, esse paciente não vai ter uma melhora súbita por conta de um afastamento do trabalho. É diferente de um quadro de exaustão emocional que o paciente pode ter uma melhora por conta do afastamento e não por conta do tratamento medicamentoso só e da psicoterapia. Eu não sei se você tem tido essa experiência com os seus pacientes em burnout. Sim, e é impressionante, Ju, como que existe uma sensibilização ao estresse, porque essas mesmas pessoas que melhoram no afastamento, quando elas estão se aproximando de voltar, elas descompensam de uma maneira absurda. E aqui eu não estou falando do que todo mundo sente, que é aquela preguiça de retorno ao trabalho. Eu estou falando da pessoa ter ataque de pânico, dela se sentir paralisada, dela parar de dormir, como se ela estivesse reacessando uma situação quase que traumática mesmo. Então é muito nítido para o psiquiatra o quanto que o trabalho pode ser um ambiente adoecedor quando o paciente ele passa por esse processo. Perfeito, Edu. E para quem quer marcar consulta com você, onde que você atende, como que faz para entrar em contato com você? Fala aí pro pessoal. Então, atualmente eu trabalho tanto presencialmente em Belo Horizonte quanto online para o Brasil todo, para outros países também. Para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu canal tanto no Instagram quanto no YouTube é Dr. Edu Xavier Psiquiatra, então Dr. Edu Xavier com X Psiquiatra. E nesses dois canais eu sempre falo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal, como que a gente pode se conhecer e entender melhor as nossas emoções e os nossos comportamentos. E eu costumo dizer, Ju, que para além de falar de doença, eu falo de saúde e prevenção. Porque hoje a gente está mestre em falar sobre adoecimento, mas a gente tem esquecido de um olhar atento para a prevenção, que é tão ou mais importante do que também saber tratar. E você atende adulto? Qual que é a população? Atendo a partir de 16 anos até 80 anos. Então, quadros de burnout você atende também? Atendo. Tanto avaliação e investigação de burnout, depressão, ansiedade, TDAH. Praticamente a gente pode colocar todos os transtornos mentais. Só não atendo crianças atualmente. É só entrar em contato no seu Instagram. Lá vai ter o link também para dúvidas, para agendamento de consultas. Então, através do link do perfil do Instagram ou do YouTube, a pessoa pode ser direcionada para o canal de agendamento. Perfeito. Muito obrigado, viu, Edu, pela sua presença aí, por ter vindo até Florianópolis para falar de um tema tão importante. O prazer foi todo meu, Ju. Gente, então, curta esse episódio, compartilhe com aquele amigo que só fala mal do trabalho do chefe o dia inteiro para você. Já compartilha esse episódio com ele. Se inscreve aqui no canal pra gente aparecer para ainda mais pessoas. E eu vou convidar vocês para conhecerem o Reservatório de Dopamina, que é um ambiente que me trouxe
até aqui, até o Wesley Podcast, eu fui uma das primeiras pessoas que entrou no reservatório de dopamina. É um ambiente de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional. Foi graças ao reservatório de dopamina que eu saí dos plantões noturnos. Foi graças ao reservatório de dopamina que eu aprendi a guardar dinheiro e ficar mais tranquila para poder falar não para trabalhos tóxicos que estavam me adoecendo. Então, o reservatório de dopamina é um ambiente que você vai conseguir se desenvolver e melhorar a sua vida e seu estilo de vida. Eu convido vocês a conhecerem o reservatório de dopamina no link aqui na descrição desse vídeo. Ju, e lembrar que é uma comunidade, né? Nada melhor do que a gente ter Exato. pessoas sintonizadas com o que a gente acredita. Exatamente. Não é um curso para você aprender a performar, não. É um ambiente onde você vai encontrar pessoas que querem viver melhor e querem ter um estilo de vida mais saudável. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.